Você entra com a teologia, a gente entra com a polêmica. Ok. Eu vou com vocês. Vocês já estão gravando isso porque é muito engraçado isso. Sejam muito bem-vindos ao Dois Dedos de Teologia. Estamos nesse programinha Chuchu Beleza que vocês pediram tanto pra gente voltar. A gente voltou. Pedro Pamponinha. E aí, pessoal, muito bom estar de volta. Obrigado por me pedirem de volta junto com o Guilherme aqui. Como é que a gente falou no Twitter que chamava? Era Pedro Pimpolho? Pedro Pampulha? Pampulha. Pedro Pampulha. Oi, eu sou Yuri do Dois Dedos de Teologia. Esse é Pedro Pampulha. E este é Guilherme Nunes, senhoras e senhores. E aí, pessoal, prazer estar aqui. Claramente desconfortável. Cara, por que você tá usando esse boné, cara? Tá dando sombra na tua cara. Matou o homem agora. Não, aí tu vai acabar. É melhor com boné do que senão... Cara, o que aconteceu aí de baixo, cara? Nada. Tá tudo tranquilo aqui. Então você é um homem que se importa com sua aparência. Porque é isso que a gente vai usar como base pra começar o vídeo de hoje. Fúria e tradição. Nossa, meu irmão. Não, a gente quer falar de quê, Pampona? Quer falar de masculinidade e feminilidade. Eita. Na internet, né? Então, houve uma polêmica muito forte na internet esses dias com relação a páginas de masculinidade e feminilidade bíblicas, né? Principalmente certos modelos hiperfundamentalistas que se tornaram sinônimos de masculinidade hoje. A questão de que o que é ser homem de verdade, né? O que é ser homem segundo a palavra de Deus? Existe algum padrão bíblico que faz com que o homem seja homem e a mulher seja mulher? Algo que um é e o outro não é, além do que é físico? Assim, quando eu olho em termos bíblicos, eu gosto muito o que... Eu acho que é a Elizabeth Elliot, acho que é ela. Ela faz uma distinção entre estereótipos e arquétipos. Sim. E às vezes eu acho que nessa nossa tentativa de buscar o que é feminilidade bíblica, o que é masculinidade bíblica, a gente está mais atrás de estereótipos do que arquétipos. Então ser macho de verdade é trabalhar carregando peso. Pois é, eu estou... Não confie em um homem de braço fino. Pronto, exato. Coach. Ixi, eu tô lascado aqui. Tem que ter barba, tem que ter isso, né? Tem que ter um emprego cabra macho mesmo é trabalhar carregando madeira e Jesus tinha um emprego de macho. E aí a Bíblia não está tão preocupado com estereótipos. A gente está preocupado na ideia de onde está o nosso arquétipo, onde está a masculinidade ideal biblicamente. Então, às vezes, eu acho que o problema está nisso. O que a gente está buscando? Estereótipos ou arquétipos? Porque o estereótipo é culturalmente localizado. O arquétipo ele já é biblicamente estabelecido. Sim. Tanto para homem como para mulher, né? A gente tem a feminilidade da saia midi florida. Né? O que é ser mulher bíblica? É fazer homeschooling, é ser dona de casa, é usar saia midi florida e ter uma página no Instagram de feminilidade. É isso. Ser mulher bíblica é isso. Do mesmo jeito que ser homem bíblico, né? É usar barba, é ter o braço forte, é malhar, gostar de MMA. Falar de coisas reformadas. Falar de coisas reformadas na internet. Com muita fúria, defendendo a tradição. Gostar do Paul Washington. A gente tem no fenômeno da internet, talvez o problema ali mais no Twitter, de que nós temos talvez um só parágrafo ou uma só frase para falar e a gente tem que ter muito cuidado com essas frases feitas, que muitas vezes nós escrevemos para ter algum certo tipo de impacto e às vezes o impacto ele é errado, né? Ele é ruim. Então a gente tem visto muito isso, essa questão do frases feitas, frases de impacto, frases para criar uma certa polêmica, para chamar a atenção para um conteúdo e às vezes a gente começa talvez nós mesmos já tenhamos feito isso, né? De em alguma frase colocar algo que não é correto, que é exagerado, que pode soar meio legalista ou fundamentalista, desse tipo. Então a gente tem que ter cuidado com esse tipo de apresentação na internet. E a gente cai nesses erros e as pessoas também caem nesses erros, né? De talvez colocar uma coisa muito forte que não represente o que é o todo e às vezes não representa nem o que a pessoa pensa sobre masculinidade. Às vezes a explicação é pior que a frase de impacto, né? Às vezes é. Às vezes é assim, às vezes o cara bota a frase de impacto, não, cara, você não quis dizer isso, né? Não, é isso que eu quis dizer. Às vezes não, às vezes, se você vai falar uma coisa muito complexa e você tem 280 caracteres, faz uma thread, né? Faz explica, complexifica. Eu gosto muito disso do Carson, né? Complexifique. Às vezes a gente quer simplificar demais as coisas e a gente acha que isso é vantagem. Às vezes a gente tem que complexificar as questões. Cara, não é só assim. Tem isso, tem esse lado, tem o B, tem o C e olhar as coisas com cuidado. O que me espanta, geralmente, nessas páginas de masculinidade e feminilidade é como certas percepções culturais que não conseguem ser provadas exegeticamente tomaram o peso de ortodoxia bíblica. Então, se a mulher não é dona de casa, ela é menos mulher. Se a mulher não quer ter filhos a miúde, ela é menos mulher. Se o cara não tem um emprego braçal ou se o cara não é fisicamente hábil, então ele é menos homem. Né? E o meu medo é você criar um estereótipo de masculinidade e feminilidade que não podem ser provados exegeticamente e transformar isso com peso de ortodoxia. Aí quando você vai conversar com irmãos aí de outras igrejas, ou da própria igreja às vezes, a galera tá convencida de um tipo de modelo que, cara, mas aí a Bíblia diz isso aonde?
Onde é que a Bíblia diz isso? Que você precisa agir assim ou assado? Onde é que a Bíblia diz que você não pode confiar no homem de braço fino? Onde é que a Bíblia diz que a mulher gosta de ser submissa no sexo desde que o cara seja o cara certo? Né? E que precisa ser assim para poder ser correto. Né? Essas loucuras são pregadas em páginas de masculinidade e feminilidade, não é para muita gente, é uma percepção sobre, entendeu? Porque eu acho que os cabas de braço fino é meio frouxo. É uma coisa. É só uma ideia estúpida que você rejeita. Outra coisa é, cara, a palavra de Deus, a minha página cristã aqui, sobre a tradição bíblica, quer estabelecer que o jeito que Deus olha o mundo é que todo homem devia ter o braço grande, que nem o Guilherme Nunes. Entendeu? É um problema. E se você pegar o tipo de masculinidade de Jesus, Sim. você percebe que Jesus ali em João, ele chora. Sim. E ele chora publicamente. Agora, existem dois cuidados aqui. Eu devo olhar para essa masculinidade de Jesus e gerar uma espécie de arquétipo, ou a masculinidade de Jesus, no mínimo, chorando, vai me dar um estereótipo, ou então vai me estabelecer o seguinte: não há problema de homem chorar, vamos dizer assim. Então, o que eu quero dizer, para deixar claro, quando eu olho para Jesus, eu posso captar alguns estereótipos, eu posso captar alguma coisa externa do que é ser um homem, que vai me ajudar a excluir alguns estereótipos excludentes. Por exemplo, um homem nunca chora. Sim. Bem, eu já não vejo isso na Bíblia, entendeu? Então, agora sim. Eu gosto de Davi. Davi escrevia poesia. Davi era um guerreiro. Davi estava lá na guerra em cima de cavalo com espada e escrevendo poesia para Deus. Eu não posso, a partir disso, estabelecer que isso é o arquétipo do que é ser um homem, porque isso aí são estereótipos bíblicos. Agora, eu preciso voltar realmente para Gênesis, voltar realmente para os versículos mais claros do que é e qual é a função da masculinidade. Isso, e fazer uma boa teologia da masculinidade, a partir de texto bíblico. É isso que falta nessas páginas de Facebook. É muita lacração, pouca exegese. Esse é o problema, talvez, do que eu falei do Twitter, né? Se a gente pegar aqui mais ou menos uma ideia bíblica, indo de Gênesis, pulando para Jesus, a gente vai ver, falando de homens, né? Nós aqui vamos focar mais nos homens agora. Sempre a Bíblia focando numa identidade acima do estereótipo, e numa identidade que tem duas mãos, vamos colocar assim, né? No Gênesis a gente vê que nós fomos chamados para dominar e cultivar. Então, aquele livro que é muito bom, muito legal, interessante, que foi publicado agora em português, Homens de Verdade, o autor vai tratar ali de nós como senhores e servos. Então, nós somos senhores, líderes, mas somos servos também da criação, servos de Deus. E eu acho que quando você vai para Efésios 5, ali a partir do 23, 24, 25, você tem em Jesus também essa figura, que é um líder que tem toda a autoridade, mas é um líder que se sacrifica. Sim. Então eu sempre resumo a masculinidade nessas duas vertentes, assim, autoridade sacrificial. A gente não pode esquecer nem do sacrifício, para não ser só autoridade, né, autoritarismo, mas também não pode esquecer da autoridade, para ser sempre esse que se sacrifica sem a liderança e tal. Então, se a gente lembrar disso, a gente consegue ter essa identidade masculina. Claro que o estereótipo também é importante. Né? A gente não tem um estereótipo definido, né? O pessoal tava brincando aqui que a minha Mi Band não é coisa muito de homem. Eu acho que esse Smart Band, olha, eu vou dizer na internet aqui que Smart Band pra mim é uma boa. Os caras estavam me julgando aqui, ó. É boiolagem isso aí, cara. Mas a gente não tem um definido, mas a gente também tem aquele que não é homem. Então a gente tem que ter cuidado para também não ficar com um estereótipo muito feminino. Sim, também sim. Não é legal. Não, mas eu acho isso importante, principalmente pra criança, entendeu? Você tem que estabelecer algum tipo de arquétipo, né, cultural, é o estereótipo, né? Dizer, poxa, tem cores de meninos, brincadeiras de meninos, você não vai dar boneca pro menino. Agora, não catastrofizar as coisas também. A criança que ainda não tem noção de estereótipo de nada, pega a boneca e acha legal. E o pai, meu filho, agora é meu seu filho. Não é isso, calma. Né? É entender essas questões de estereótipos, dessas questões que vão surgindo e encaminhar a criança para certos comportamentos. A criança que fala fino, que desmunheca, sei lá, esse tipo de coisa, tem que ser ensinada que, ó, filhinho, vamos se comportar desse outro jeito aqui que é o certo. Quer dizer, agora que se meu filho fala fino é um problema? Não, mas o nosso papel como pessoas culturalmente localizadas é tentar se portar culturalmente. Então, até pessoas na igreja que têm problema com homossexualidade, por exemplo, que lutam contra o pecado, às vezes têm que ser ensinadas também no comportamento. Cara, não fala assim, não se porta assim, age dessa forma, com todo cuidado e amor. Porque o estereótipo também tem sua importância. É muito legal esse ponto de até que ponto o estereótipo ele precisa ser levado em conta como importante, até que ponto eu preciso ser considerado algumas coisas como secundárias, né? Eu digo que, e eu acho que pode ser uma pista de que todas as vezes que um estereótipo ele está expressando um arquétipo diferente do que é o ser um homem, eu acho que ele deve ser chamado a atenção. Por exemplo, essa ideia que você falou de cores, essas coisas todas, nenhum problema em termos pecado ou não em relação a isso, mas o que é que isso expressa enquanto fonte, enquanto formação do que é ser um homem,
enquanto formação do que é ser uma mulher. Então, às vezes, a pessoa, não tem problema, esse lance das cores que teve esse negócio na política, né? Beleza, eu acho Menina usa rosa, menino usa azul. eu sinceramente acho a discussão um pouco tola em termos políticos, mas Mas você sabia que cientificamente meninos preferem rosa e meninos azul, mas- mesmo quando nascem? Tem pesquisa, é verdade. Tem algum a ver com algum cor do cérebro que eu não sei o que é. Não, o que eu quero dizer é, estereótipo, ele é importante para observarmos se existe realmente uma expressão do arquétipo do que é ser um homem. A partir de que um pai, ele observa que isso está saindo, que esse estereótipo está expressando um outro tipo de fonte que pode expressar a feminilidade no homem, aí ele já pode ficar alerta. Às vezes a gente não está preparado para conseguir transcender certas coisas. A menina gosta de jogar futebol, o menino acha legal cozinhar. Quer dizer que cozinheiro é mulher, é feminado? Né? Você tem um menino. Eu achava legal o negócio de cozinha quando era menor. Só que nunca desenvolvi, infelizmente. Eu queria saber cozinhar. Desenvolver o quê? Cozinhar. Ok. O resto também não. Certo? O que você tá querendo projetar em mim aí? Deixa eu dar só uma dica aí para os produtores de conteúdo, né? A gente também é, em certa parte, né? Fico muito feliz que vocês se sintam produtores de conteúdo. Pois é. Mas, assim, se você tem uma página de feminilidade, não fique só no estereótipo da mulher dona de casa, que cria filho e faz a comida, que limpa a casa. Mulher tem várias outras áreas teológicas pra gente estudar e tudo. E se você for homem também, não fique também só no estereótipo do machão, trabalhador, cortador de lenha, essas coisas. Também tem Cortador de outras lenha. áreas que a gente pode abranger. Então, ser homem e mulher é muito mais que isso, né? Porque nem todo homem vai trabalhar carregando peso, certo? Às vezes vai ser trabalhos intelectuais, trabalhos artísticos, e tudo bem. Eu gosto muito da figura de Davi. Davi era um cara que era sensível. Davi era um cara que escrevia poesia, caramba. Escrever poesia parece coisa de mulher hoje em dia, né? Eu escrevia poesia quando era mais jovem. E o pessoal dizia que eu era baitola. Vai falar baitola na internet? O pessoal dizia que eu era A baiola. gente é cearense. Então, Não sei como é que é aqui. E o pessoal dizia que era coisa de viado, ficar escrevendo poesia e tal. Pô, quer dizer que agora que sensibilidade literária é coisa de mulher, quer dizer que grandes autores masculinos têm problema. E muitas vezes mulheres vão se colocar em situações que vão ter que exercer força e controle sobre muita coisa. E por exemplo, esse negócio de estereótipos, às vezes dentro da teologia, acontece muito. Essa ideia de que a teologia pertence à masculinidade. Vamos falar de coisas teológicas. Aí os homens. Vamos falar de coisas de aplicação de casa, são as mulheres. E eu acho que, graças a Deus, isso está sendo quebrado hoje. Temos muitas excelentes teólogas. Exatamente. E isso estava presente desde os primeiros séculos. Se você pegar a igreja primitiva, a patrística, você vai observar que nós temos mulheres como a Felicidade, nós temos várias outras mulheres que estavam trabalhando nas grandes controvérsias teológicas. A primeira grande controvérsia em cristologia, quem encabeçou foi uma mulher. E ela conseguiu, de fato, desenvolver várias coisas dentro da patrística em termos teológicos e defesa teológica. Então, isso chega na Reforma Protestante, descendo um pouco mais, não é porque a mulher foi considerada secundária, mas é porque as necessidades da época culturais eram outras. Então, às vezes, não, o lugar da mulher é em tal coisa, certo? Mas na história da igreja não era assim. Porque é um lugar de mulher onde Deus disser. Renata Vera, as mulheres em apuros. Cara, mas o problema é que a gente só faz teologia no vetor. Lembra do vetor, escolinha? 2 pra cá, tem que vir 2 pra cá pra compensar? Então, a nossa cultura é feminista. Temos uma cultura profundamente feminista. Então, a nossa cultura está tentando criar um tipo de igualdade de papéis entre homens e mulheres na igreja. Nós 3 somos complementaristas, eu presumo. Sim. Ok? Certo? Não perguntei antes. Mas a gente não acredita em mulheres pastoras. Mas isso significa que mulheres, por exemplo, não podem ser presidentes? Porque muita gente criticava a Dilma em ciclos teológicos, dizendo tem uma mulher na presidência, quebra o propósito de Deus. Ei, compadre, que conversa é essa? Existem divisões de papéis na família, existem em aspectos eclesiásticos. Não há nada na Escritura sobre divisões de papéis em termos de atuação pública, por exemplo. Sim. Existem muitos teólogos de peso e de renome, certo? O John Piper, por exemplo, naquele Qual a Diferença, que ele vai dizer que, olha, mulheres não deveriam assumir funções públicas ou de trabalho onde elas exercem autoridade sobre os homens. Isso é absurdo, porque isso não... O MacArthur se envolveu numa polêmica agora, Nossa. como ele pregou sobre isso, né? Ô, John MacArthur, meu senhor, a gente tenta te ajudar. A gente tenta ajudar o John MacArthur, mas o John MacArthur não quer... Você ajuda. Você pode explicar a polêmica do John MacArthur? Que eu entendi, eu procurei a pregação dele lá escrita, né, pra não gastar 1 hora e pouco assistindo do tempo. Não, nada contra o MacArthur, né? Mas ele falou que a mulher não pode pregar, e aí eu já tenho uma certa discordância, porque eu não sei se ele está falando isso em qualquer sentido, Qualquer contexto, né? Porque E missionários pregam, obviamente. Missionários pregam, se você vai numa reunião de mulheres, conferência de mulheres pregam também. Sim. Mas enfim, e também ele falou essa questão de coisas culturais, né, e coisas seculares fora da igreja, como posições políticas. Sim. Né, que mulheres estariam invertendo esse papel quando elas assumem
a liderança. E a Bíblia não fala disso. Para mim, a única restrição que a Bíblia dá é a posição de autoridade em cima da igreja. Como E essa pastor. pregação autoritativa para toda a igreja. Sim. Para mim, esse é a única restrição que as mulheres têm biblicamente. Então, E existe aquela questão de liderança familiar e eu submissão creio que a familiar mulher também. pode ser diácono, porque a diaconia Diaconisa. não é diaconisa, né? Porque a diaconia não é uma situação de liderança e mulheres podem dar aulas E normalmente. no final de Romanos, capítulo 16, você vai ver uma lista de Paulo falando lá. E ele cita mulheres enquanto diaconisa, e eu entendo que ele cita Júnias como apóstolo. Agora, aquele apóstolo não necessariamente dentro de uma autoridade dos 12 e tal, mas uma ideia de enviada, também como uma ideia de missionário. Sim, sim. E tem muitas mulheres ali que têm proeminência, assim, né? Acima dos homens, Sim. inclusive. Pela ordem da lista, né? E um seminário que não é um ambiente eclesiástico, é um ambiente fora do ambiente eclesiástico, a mulher dando aula no seminário, não está exercendo autoridade sobre a igreja como pastora. A ideia de ensino autoritativo ali, não são dois mandamentos, ensino e autoridade, mas é um tipo de coisa só. Esse aí é um ensino autoritativo. E eu vou No dizer- seminário, você não encontra isso no seminário, é alguém dando aula. Eu posso discordar do meu professor de seminário, tranquilamente. Na igreja é uma outra coisa, é outro estilo de liderança e de ensino. Eu vou dizer, as grandes obras teológicas que nós temos, que de fato assim são simples, boas de entender, são das mulheres. Simples que eu digo não por falta de profundidade, mas por uma grandeza de clareza. Que são delas. Nós temos a Cynthia Westphal, ela pode não ser complementarista, mas se nós perguntarmos hoje qual é a maior obra em Hebreus, a gente vai estar dentro de Cynthia Westphal. Não tem mais como você citar qualquer obra em Hebreus sem olhar para Cynthia Westphal. Então você tem ela. Você tem uma da Phoenix Seminário, que ela lançou agora, sobre as mulheres cristãs e o pensamento patrístico. É isso que eu citei. Eu estava lendo esse livro recente, incrível também o trabalho. Não tem como citar mais histórias das origens cristãs sem citar elas. Então hoje, nós temos essas grandes teólogas. Eu acho que o John MacArthur, ele pecou aí no sentido, pecou geral. Não, vou dizer pecou não, porque, né? Ele errou. Cadê a coragem? Cadê a coragem? Quando ele diz assim, quando Quando fizeram a tradição- pergunta, ele diz assim, e fulano e tal, e ciclana, ele falou uma mulher lá, diz, vá pra casa. Go home. Eu acho que isso aí é uma coisa, bem, é isso que cai no que o Pedro falou, né? Uma frase isolada, não dá pra entender o que ele quer dizer. Você da consegue forma. desenvolver, tá ligado? Você mandar um go home, você mandar um go home pra uma mulher que tá atuando como pregadora, cara, é tipo assim, volta pra cozinha, que lugar de mulher, lavando sim, roupa, sei lá. É meio ridículo fazer isso. Até porque, isso me coloca teologicamente com muita raiva, às vezes, da galera que tenta cercear as mulheres da vida doméstica. Porque o mandato sociocultural de Gênesis 1 é dado para os homens e para as mulheres. Gênesis 1 fala da criação do homem e da mulher, e homem e mulher recebem a imagem de Deus e ordem para governo e de domínio sobre a criação. Então, a atuação pública, como gerentes e governantes da criação, não é só do homem. É uma coisa que Deus deu para ambos, para homem e para mulher. Então, a mulher, ela também tem imagem de Deus, ela também tem exercício de domínio. Então, quando a mulher trabalha fora, quando a mulher tem uma carreira, uma profissão, ela também está exercendo o cuidar de Deus com o mundo, tanto quanto o homem. Claro que existem dificuldades a mais que vão surgir por causa da paternidade, principalmente, da maternidade. A criança é mais fisicamente dependente da mãe, então existe essa questão de que o homem é o principal provedor, então o homem tem que trabalhar, a mulher pode trabalhar, não é? A mulher pode tanto trabalhar quanto não trabalhar, dependendo das circunstâncias familiares. O homem tem que trabalhar, é a função dele, ele é o provedor. Existem arquétipos bíblicos sobre o que é ser homem e o que é ser mulher. O problema é quando você encerra a vida doméstica como uma feminilidade superior. Eu consigo ficar com meus filhos em casa. Compadre, mas tem mais de 80% da população que se os dois não trabalharem, compadre, aí eles não sobrevivem não. E como é que fica? Porque livrinho americano de teologia é muito fácil. As mulheres não precisam trabalhar, as mulheres trabalham só para dar luxo para a família. Nos Estados Unidos pode ser. Vem falar isso aqui na Vila Peri. Vem na Itaoca dizer pro pessoal que a mulher trabalha porque é só pro luxo da casa. O povo tem que sobreviver, compadre. Aí é o quê? Um tipo inferior de mulher? De forma alguma. A mulher de Provérbios 31 também é uma mulher que sai pra trabalhar, assim, não pra trabalhar como Ela nos tem uma dias carreira, de hoje, né? Não é como nos dias de hoje, mas ela está fazendo mercado. Comprando e Mas vendendo. ela está fazendo comércio, ela está cuidando dos animais, ela faz todo esse serviço que, claro, ali é uma mesma casa, mesma fazenda, Sim. mas ela está fazendo coisas que talvez hoje os homens diriam que ela não fizesse. Que é trabalho, né? Coisa de Seria um homem. trabalho fora e tal, não está cuidando dos filhos 100%. Eu A gente acho tem que que- ter cuidado com isso. Uma coisinha que tem lá na mulher de Provérbios 31 é que tudo que ela faz é em direção à casa dela, assim como tudo que o homem faz é em direção à casa dele. Eu acho que a ideia do feminismo aí, essa ideia de ascensão feminista, talvez tire esse fator. Você quer dizer que a mulher só deve estar em casa? Não, mas o olhar da mulher tem que ser para casa, assim como o olhar do como homem do tem que homem ser para também. casa. Vivam a vida comum do lar. E isso é o lar que está sendo prejudicado, porque a família sempre foi o problema para movimentos istas. Então, assim, eu entendo
que ao passo que a mulher ela trabalha, hoje em dia, você tem que ter, a mulher cristã tem que tomar cuidado para que esse eu posso trabalhar não vire eu dou as costas para casa. E aí esqueça o que tem que fazer em casa, esqueça assim como o homem. Ser homem não é botar dinheiro dentro de casa, isso faz parte da masculinidade. Ser homem é ser um provedor material e espiritual, mas sempre em direção para casa. Então, o que está sendo abortado nessa feminilidade estereotipada, feminista, eu fui redundante, mas onde está a casa e o valor do lar nisso. Então, acho que é esse equilíbrio que a gente precisa manter. A gente vive num tempo de extremos. As pessoas não estão dispostas a considerar as nuances das situações. Ou às vezes a gente tentando ser antifeminista, a gente acaba sendo só machista mesmo. A gente tentando ser antifeminista vira misógino. A gente tentando ser complementarista, a gente acaba sendo totalmente simplista sobre os papéis dos homens e das mulheres. E eu vou dizer, tem muito machista canalha se escondendo atrás de complementarismo. E tem muita feminista se escondendo atrás de igualitarismo. Quando a gente deveria ser, acima de qualquer coisa, teológico. O conselho que eu daria, voltando à ideia das páginas teológicas, é não compre nenhuma aplicação sobre o que significa ser homem ou mulher, se não vier com uma boa explicação a partir da escritura. Ah, homem é assim, homem é assado, mulher é isso, homem é aquilo. Certo. De onde é que isso vem de um princípio bíblico? Onde é que isso vem do texto? Como é que a palavra de Deus estabelece essa ideia? Se não tem exegese, se não tem explicação, se é só a pura e simples aplicação, cara, não compra. Tem que ter base bíblica para as coisas que a gente está dizendo. Sobre o complementarismo, deixa eu dar uma visão teológica mais abrangente, porque é essa ideia de que homens e mulheres são iguais em nível ontológico, né, em ser, mas têm funções diferentes. E é uma ideia que não nasceu do nada, vem da Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo são... Aí lá vem o homem da Trindade. Ai, cara, deixa eu falar. Tem algum assunto que o Pedro não bota Trindade? Eu não sei. Foca em mim. Corta para 18. Pai, Filho e Espírito Santo têm essa mesma base. São pessoas do mesmo nível de divindade, são iguais ontologicamente, mas têm funções diferentes. Eu acredito que isso se estende também para a eternidade. Eles vivem numa relação de autoridade e submissão. E mesmo assim, a autoridade e submissão, eles conseguem viver em perfeito amor, em perfeita comunhão, né, que a gente chama de pericorés. Eles estão ali sempre com as mesmas obras, com as mesmas ideias, com as mesmas vontades, trabalhando em unidade. Então isso serve de modelo para a família. Né? 1 Coríntios 11:3 vai falar sobre isso. Então eles estão nessa relação que não é um tipo de autoritarismo, não é um tipo de uma liderança cega e bruta sobre o outro, mas cada um se coloca por a livre e espontânea vontade, submisso ou liderando o outro. Então a gente precisa trazer essa verdade trinitária para dentro das nossas relações, homem e mulher, porque é assim que a Bíblia diz que tem que ser. Então, se há essa igualdade de propósitos, inclusive na Trindade, assim também deve ser com homem e mulher, principalmente dentro de casa, aqui como o Guilherme falou, né? Que o olhar é sempre para a mesma coisa, para a família, para casa. Então, é totalmente possível a gente ter relações de autoridade e submissão, de hierarquia diferente, funcionais, mas com essa igualdade, né, em equilíbrio, sem partir para esses extremos. Bem, nos próximos programas a gente fala sobre a doutrina da submissão eterna do filho. Eu sou o único que é contra aqui, tu concorda com isso? Concordo. Droga, eu estou sozinho aqui nessa? Perdeu, cara. Tudo bem, acho que eu perdi essa. A gente está com a Bíblia aqui. Tudo bem. Vocês sabem o que fazer, certo? Se inscreve aí no canal, manda suas perguntas lá no Instagram, essa parada toda que você sabe como é que funciona. E se vocês quiserem mais Pedro e mais Guilherme, vocês comentam aí, certo? Que eu vou fingir que tomei decisões baseado nas posições que vocês colocaram nos comentários e nos likes e coisas assim. Muito obrigado, até o próximo 2D Teologia.